Então, boa tarde. Hoje a gente está no nosso 46º seminário da graduação, intitulado Nanotecnologia em Física Médica, com o professor Éder. E lembrando que eu peço para vocês, né, de curtir o vídeo, compartilhar e comentar aí. Qualquer dúvida, né, vocês podem colocar no comentário e a gente repassa para o professor ao final do seminário dele. O professor Éder, ele possui doutorado em Física Médica, em Física Aplicada à Medicina e Biologia, e bacharel em Física Médica pela Universidade de São Paulo. Trabalha com nanotecnologia em Física Médica para o desenvolvimento de detectores das radiações ionizantes e nanodispositivos teranósticos, com propriedades dosimétricas. Em 2013 e 2014, realizou estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Harvard, recebendo apoio do programa Lehman Fellowship para trabalhar com a produção de materiais dosimétricos, nanoestruturados e nanopartículas core shell para detecção e dosimetria das radiações ionizantes por luminescência opticamente estimulado e radioluminescência cintilação. Tem experiência nas áreas de produção de materiais dosimétricos, nanomateriais, nanopartículas metálicas, nanoestruturas plasmônicas, quantum dots, nanopartículas híbridas com estrutura core shell e filmes finos nanoestruturados, na caracterização de suas propriedades morfológicas e estruturais. Recebeu o prêmio de Young Scientist pela International Solid State Dosimetry Organization e menção honrosa nos prêmios de melhor tese da CAPES e da Sociedade Brasileira em Física. Em 2016 e 2017, realizou pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, trabalhando com sistemas microfluídicos para a produção controlada de nanomateriais radioluminescentes. Ministra aulas, né, para o curso de bacharel em Física Médica e no programa de pós-graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia. Atua como orientador pelo mesmo programa, trabalhando com pesquisas relacionadas ao emprego de nanotecnologia e suas ferramentas para compreender e otimizar processos de entrega e detecção de dose de radiação ionizante. Então, eu passo a palavra para o professor e pode começar, professor. Bom, muito obrigado, Carolina, pelo convite. Fiquei bastante feliz em receber o convite, saber que tinha algumas pessoas interessadas em ouvir um pouco sobre a minha linha de pesquisa. Uma pena que, pela pandemia, né, a gente não pode fazer esses seminários, essas palestras de forma presencial, e eu conheci um pouco mais aí do departamento e conheci vocês, mas o importante é que a gente consiga disseminar, então, um pouco de conhecimento aí dessas linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado, tá? Bom, meu tema, então, como a Carolina já disse, é nanotecnologia em física médica, e aí eu vou abordar, então, os principais conceitos e mostrar as aplicações, tá, dessas nanopartículas, desses nanomateriais, para utilização em técnicas que visam conciliar, por exemplo, tratamento, ou diferentes tratamentos de câncer, por exemplo. Então, nós temos tratamento de câncer por terapia fotodinâmica e tratamento de câncer por radioterapia, e aí nós podemos usar a nanotecnologia para combinar essas duas técnicas em uma única técnica só, tá? Ou então combinar essas duas propriedades diferentes em um nanomaterial para que ele seja usado tanto para terapia quanto para diagnóstico de doenças, e aí por isso o termo teranóstica, né? É um dispositivo, um nanomaterial que é usado tanto para terapia quanto para diagnóstico de doenças. Tá? Então, como o pessoal é um departamento de física, né, talvez vocês não tenham ainda
ouvido muito falar sobre física médica, a física médica nada mais é do que a aplicação da física na medicina, tá? E ela tem como carro-chefe a física das radiações, tá? Por quê? Porque tanto os diagnósticos, as técnicas de diagnóstico quanto de tratamento, a maior parte, ou se não todas essas técnicas de diagnóstico e tratamento que a física médica trabalha, está relacionado ao uso de radiação, seja ionizante ou não ionizante, para diagnosticar ou para tratar doença, tá? Então, aí nós temos, por exemplo, a radioterapia, que usa radiação ionizante, né, raio-x ou raios gama, para tratar o câncer, para matar as células tumorais. Nós temos a tomografia ou a radiografia convencional, que usa raio-x para verificar fraturas ou diagnosticar câncer, né, obter imagens de regiões profundas do corpo humano. Nós temos a ressonância magnética, que usa radiação não ionizante também para fazer imagens do corpo humano. Temos ultrassom, né, que são ondas mecânicas que também são utilizadas para obter imagens ou mesmo fazer tratamentos com essas ondas ultrassônicas, tá? Então, fica bem claro que é muito importante que a gente, na física médica, né, aprenda todos os conceitos e saiba como, o que acontece quando essa radiação, seja ionizante ou não ionizante, penetra no nosso corpo. Vai esquentar, vai ionizar, vai matar a célula, vai promover uma maior irrigação do tecido e tudo mais, tá? Então, basicamente, a física médica está concentrada na física das radiações, tá? Na dosimetria das radiações, então não basta só que a gente saiba como essa radiação interage com esse tecido, com o corpo humano, mas a gente precisa saber também o quanto de energia essa radiação ionizante ou não ionizante vai depositar no nosso corpo, para saber quais os possíveis danos, né, e se a gente vai atingir o objetivo que a gente espera desse tratamento ou desse diagnóstico, e obviamente que a gente tem também a preocupação dos efeitos biológicos dessa radiação, tá? Então, os efeitos biológicos dessa radiação, eles estão associados a uma dose de radiação ionizante que é depositada no meio, na célula do câncer, ou no tecido sadio, que é vizinho, e você não quer que essa dose chegue lá, por exemplo. E a gente usa, então, física das radiações para entender como que essa dose de radiação é depositada, tá? Então, essas três áreas são bem interconectadas dentro da física médica, tá? Então, o tema da minha apresentação é nanotecnologia em física médica. Então, física médica é basicamente isso, de uma maneira, claro, bem simplista e rápida, né? É o uso das radiações para tratamento e diagnóstico de doenças. E a nanotecnologia, que é o segundo tema desse meu seminário, nada mais é do que as tecnologias, né, os efeitos, os fenômenos físicos que são oriundos, que ocorrem em alguns materiais, quando eles apresentam tamanhos muito reduzidos, em nanoescala, tá? O que é nanoescala? 10 a menos 9 metros, tá? Então, um grão de areia, por exemplo, tem 1 milímetro, um fio de cabelo tem 150 micrômetros, os nanomateriais, eles têm, em média, de 1 a 100 nanômetros, tá? Então, eles estão localizados nessa faixa aqui de tamanhos. É claro que alguns podem ter 150, 200 nanômetros, tá? Porque a nanotecnologia, na verdade, ela não existe, assim, uma limitação de tamanho para definir o que é nano e o que não é nano, né? A gente se baseia, em geral, pela propriedade física que aquele material apresenta. Então, por exemplo, nanopartículas de prata ou de ouro, elas apresentam um fenômeno que é chamado de ressonância plasmônica, que é característico de materiais na nanoescala, tá? Mas essas nanopartículas, essa ressonância plasmônica, essa banda de ressonância plasmônica, pode ser observado em tamanhos de 150 nanômetros, por exemplo. Então, restringir nano nessa dimensão de 1 a 100 nanômetros, nem sempre ela é verídica, assim. Às vezes a gente pode, a gente não tem esse limiar tão bem definido do que é nano e do que não é nano. É claro que todos eles vão estar abaixo de 500 nanômetros em geral, tá? Essas propriedades físicas que são características da propriedade nano. Então, por que nano, né? Por que a nanotecnologia está tão na moda? Por que todo mundo fala de nano? Então, a nanotecnologia, ela tem esse apelo justamente pelas diferentes propriedades físicas, químicas ou biológicas que esses materiais apresentam quando possuem esses tamanhos reduzidos, tá? Como eu mencionei anteriormente, não existe um tamanho limiar, mas, né,
tem uma faixa de tamanhos ali, dependendo da propriedade física ou química ou biológica que você está olhando. Então, em termos físico-químicos, a grande apelo da nanotecnologia é o fato, é a razão área sobre volume. Tá? Então, quando a gente trabalha com materiais muito pequenos, a gente tem uma razão, a área de superfície ela é muito maior comparada ao volume de uma partícula grande. Por exemplo, nós temos aqui nesse slide um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? A área de superfície desse cubo é de 6 centímetros quadrados. Tá? Se eu dividir esse cubo de 1 centímetro em cubos de 1 em 1 milímetro, cubinhos menores, eu consigo uma área de superfície de 60 centímetros quadrados. E se eu dividir esses cubos, mais uma vez, em cubos de 1 em 1 nanômetro, eu vou conseguir uma área de superfície de 60 milhões de centímetros quadrados. Ou seja, eu aumentei em quase 10 milhões de vezes a área de superfície do meu material, pelo simples fato de eu reduzir o tamanho das partículas que compõem esse material. Tá? Então, em termos físico-químicos, essa propriedade é muito interessante, porque, por exemplo, para carrear drogas, você precisa de uma grande área de superfície para que você consiga ligar mais drogas e levar esse dispositivo para o alvo, para o tumor, para a região a ser tratada. Então, dessa forma, por ter uma maior área de superfície, você consegue, com menos material, levar mais fármaco, mais droga até a região alvo. Do ponto de vista biológico, existe um efeito que chama efeito EPR, que é o efeito de retenção e permeabilidades aumentadas. Tá? Esse efeito ele ocorre justamente porque em tecidos tumorais de rápido crescimento, a vascularização, o rápido crescimento do tecido, né, dessa vascularização do tumor, faz com que esse endotélio aqui, que forma a superfície aqui do vaso sanguíneo, ela contém um monte de buracos relativamente grandes, tá? E esses buracos grandes permitem que partículas em ordem nanométrica conseguem penetrar bastante a região tumoral, e o tumor, além dele ter esses buracos no endotélio aqui do tecido vascular, ele também tem um sistema linfático empobrecido, muito dificultoso. Tá? Então, se você coloca uma molécula muito pequenininha, ela entra com facilidade, porque esse buraco é grande, mas mesmo esse sistema linfático empobrecido do tumor, mesmo com esse sistema linfático empobrecido do tumor, ela consegue escapar com facilidade, porque ela é muito pequenininha e o buraco é bem grande. Tá? Se a gente chega nesses tamanhos aí de 100 nanômetros, nessa faixa, acontece que essas nanopartículas vão entrar com facilidade, mas dado o sistema linfático empobrecido, enfraquecido, essas nanopartículas acabam se acumulando dentro do tumor. Tá? Então, aí mais uma propriedade, mas agora de caráter biológico, que faz com que esses nanomateriais tenham um grande apelo para aplicações em medicina. E as propriedades físicas são diversas, tá? Então, como eu disse, nós temos a ressonância plasmônica, que é uma propriedade característica de nanopartículas metálicas. Nós temos o confinamento quântico, que é uma propriedade característica de materiais de pontos quânticos, né? De materiais de nanopartículas semicondutoras. E nós temos o superparamagnetismo, dentre outras propriedades, né? O superparamagnetismo é uma propriedade magnética que ocorre em nanomateriais magnéticos quando estão em nanoescala. Tá? Então, por exemplo, essa imagem aqui toda colorida, que vai do azul até o vermelho, ele nada mais é do que uma solução, né, uma dispersão coloidal de pontos quânticos. Então, são partículas com tamanhos entre 2 e 8 nanômetros em média, então são bem pequenas, e ao variar o tamanho dessas partículas, a gente consegue variar a cor da luz que essas partículas emitem, tá? Então, uma simples variação de tamanho causa uma grande diferença na cor que essas nanopartículas emitem. E aí é lógico que isso permite diversas aplicações na medicina, tá? Então, por exemplo, nós podemos usar as nanopartículas de ouro, por exemplo, que absorvem, as nanopartículas de ouro, dada a propriedade de ressonância plasmônica, elas absorvem grande quantidade de luz, elas absorvem muita luz na região do infravermelho próximo. Tá? Isso significa que se eu irradiar, se eu colocar nanopartículas de ouro dentro de um tumor e irradiar com luz no infravermelho próximo, essas nanopartículas dentro do tumor vão absorver muito a luz,
e vão esquentar, tá? E aí, ao aquecer o tumor, se você aquecer esse tumor até 40, 42 graus Celsius, ou um pouco mais, você consegue, então, levar essas células tumorais à morte, à apoptose, tá? Além disso, resultados mostram também que, ao realizar a radioterapia, que nada mais é do que a aplicação de raio-x para matar o câncer, né? E juntamente, né, um pouco antes, durante ou depois, existem vários protocolos, aquecer esse tumor, a eficiência, a eficácia da radioterapia é aumentada bastante, tá? Então, por que é interessante usar, então, a luz infravermelha e por que os nanopartículas de ouro têm essa capacidade de absorver essa luz e esquentar, é o fato de que a luz infravermelha ela é pouco absorvida pelo tecido biológico do nosso corpo, pela nossa pele, pelo nosso sangue. Nosso sangue é vermelho. Se ele é vermelho é porque ele não está absorvendo aquela luz, ele está refletindo. Tá? Isso significa que só o local que tem nanopartículas de ouro vai esquentar, e o local que não tem nanopartículas de ouro não vai esquentar. Como a gente já viu, a gente consegue usar algumas propriedades da nanoescala, né? E guiar essas nanopartículas para dentro do tumor, tá? Então, com isso, a gente garante que só o tumor esquente e os tecidos sadios que circundam o tumor continuem na temperatura do corpo humano, e aí, portanto, não vão ter essa morte celular, né? Você vai direcionar a morte celular para o tecido tumoral. Tem um outro efeito também que é chamado de dose enhancement, que é aumento de dose de radiação ionizante, que nós vamos falar nessa apresentação, logo no começo dessa apresentação. Esse fator de reforço de dose, ele acontece justamente porque as nanopartículas de ouro, ou metálicas em geral, né, mesmo a de prata, ela tem um alto número atômico. E o fato de que elas têm um alto número atômico faz com que elas absorvam muito raio-x. E ao absorver muito raio-x, elas acabam por aumentar a interação da radiação ionizante no local onde elas se encontram. Tá? Então, mais uma vez, colocar essas nanopartículas de ouro dentro do tumor, dentro da célula de câncer, faz com que mais raios-x interajam com essa célula de câncer por intermediação dessa nanopartícula de ouro. E isso faz com que mais energia seja depositado dentro dessa célula do câncer. E quanto maior a energia depositada dentro da célula do câncer, maior é a morte celular, maior é a morte celular, né? Com isso a gente consegue, então, matar mais células de câncer, porque a gente consegue depositar mais energia de raio-x, né, ou raio gama, dentro dessa célula, dentro desse tumor, dentro dessa célula tumoral ou desse volume tumoral. Então, a nanotecnologia em física médica, ela tem um grande número de aplicações, como, por exemplo, em terapia fotodinâmica. Eu não vou explicar o que é terapia fotodinâmica, mas eu vou fazer uma breve introdução, não sei se vocês já ouviram falar, mas na terapia fotodinâmica, a gente usa luz para ativar algumas drogas. Então, existem algumas drogas que não são tóxicas se permanecem no escuro, tá? Mas, ao irradiá-las com luz, cada droga com o seu comprimento de onda específico, essas drogas se tornam tóxicas, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento da terapia fotodinâmica. A ideia é que você administre uma droga que é não tóxica no escuro ao paciente e, ao chegar no local, você jogue luz e consiga tornar a droga tóxica no momento em que ela recebe luz, tá? Com isso, você restringe a toxicidade dessa droga no seu tecido, no corpo humano, na verdade, né? A terapia fototérmica, como eu já mencionei, então, é o uso de calor para matar células de câncer. A terapia plasmônica fototérmica é a terapia fototérmica, mas que usa a propriedade plasmônica das nanopartículas de ouro. A radioterapia usa radiação ionizante, raio-x ou raio gama, para depositar energia dentro da célula, dentro do volume tumoral e matar o câncer. E a termorradioterapia é a combinação de radioterapia com aquecimento, como no exemplo que eu dei no slide anterior. Tá? Então, em resumo, né, nessa apresentação nós vamos abordar três temas. Tá? No primeiro deles, nós vamos abordar as propriedades, digamos assim, dosimétricas de nanopartículas metálicas. O que seriam essas propriedades dosimétricas? Seria aquela capacidade das nanopartículas de aumentarem a dose depositada na região onde ela se encontra. Tá? Num segundo momento, nós vamos falar sobre as propriedades ópticas dessas nanopartículas metálicas. Tá?
que é essa propriedade de ressonância plasmônica, que faz com que elas interajam muito fortemente, absorvam grande quantidade de luz em diferentes regiões do espectro visível, dependendo do tamanho e da morfologia dessas partículas, tá? E no terceiro momento, nós vamos falar, eu vou mostrar para vocês um resultado da minha pesquisa, né, do meu aluno de mestrado, que é a combinação dessas propriedades dosimétricas e ópticas de nanopartículas metálicas para construir nanodispositivos teranósticos. O que são nanodispositivos teranósticos? Como eu já mencionei no slide de introdução, são nanodispositivos, partículas, né, dispositivos em escala nanométrica, que são capazes de conciliar tratamento e ou diagnóstico de doenças, né? No caso aqui, nós estamos focando no tratamento de câncer. Então, vamos falar agora sobre as propriedades dosimétricas dessas nanopartículas de ouro, dessas nanopartículas metálicas, tá? Então, essa propriedade dosimétrica nada mais é ela é, na verdade, resultante de uma propriedade física das nanopartículas metálicas, que é o fato de que essas nanopartículas, por exemplo, como o ouro, possuírem um alto número atômico. Se vocês se recordarem lá das aulas de física moderna ou física das radiações, vocês vão lembrar que o efeito fotoelétrico, por exemplo, ele é grandemente, ele tem uma maior seção de choque, ele tem maior probabilidade de ocorrência para materiais com alto número atômico, tá? Então, ao aumentar o número atômico do material, a gente aumenta a quantidade de interações de raio-x ou raios gama, né? Mas em geral raio-x, em radioterapia hoje a gente majoritariamente usa raio-x, com essa partícula, tá? Então a probabilidade de um raio-x interagir com o ouro é muito maior, dado o seu número atômico, tá? Que é maior, é muito maior a probabilidade desse raio-x interagir com o ouro do que ele interagir com o tecido biológico. Por quê? Porque o tecido biológico é majoritariamente água, tá? 80% de água. A água é o quê? Hidrogênio e oxigênio. Então, o número atômico médio, efetivo, como a gente diz, do tecido biológico é 7, enquanto que o número atômico do ouro é 79. Então, o número atômico do ouro é muito maior do que o número atômico do tecido biológico. E isso faz com que os raios-x interajam muito fortemente com o ouro. Tá? Ou qualquer outro material que tenha um número atômico alto. Tá? Pode ser a prata, pode ser o ouro, pode ser a platina. Então, o importante é que tenha um número atômico alto. O que acontece, então, quando um raio-x interage com uma nanopartícula de ouro? O fato dela ter esse alto número atômico aumenta a probabilidade de que esse raio-x interaja, e logo após a interação desse raio-x com a nanopartícula de ouro, nós vamos ter ou a ejeção de um elétron Compton, tá? Ou a ejeção de um elétron OG, ou a ejeção de fotoelétrons, tá? Então, sempre que o raio-x interage com a nanopartícula de ouro, saem elétrons, seja um elétron Compton, elétron OG ou fotoelétrons, tá? Esses elétrons, então, eles saem com uma dada energia cinética e eles saem trombando com as moléculas que ele encontra no meio do caminho dele, tá? Então, é como se fosse uma bolinha de bilhar que sai com uma alta velocidade, tá? Se você jogar uma bolinha de bilhar dentro de uma sala e ela começar a quicar nas paredes e bater na cabeça das pessoas dentro da sala, você vai danificar, você vai causar um ferimento nas pessoas dentro dessa sala, né? Uma bolinha de tênis, por exemplo, com bastante energia. E é basicamente o que acontece com esse elétron que é ejetado na partícula de ouro. Ele sai trombando com as moléculas no meio, quebra as moléculas que ele encontra no meio do caminho. E, obviamente, que se essa molécula for o DNA, uma ruptura do DNA leva, muito provavelmente, dependendo do tipo de ruptura, à morte da célula, tá? Então, com isso, a gente consegue aumentar o número de rupturas no DNA, tá? Com base nesses elétrons que são ejetados de nanopartículas metálicas de alto número atômico, mediante interação com radiação ionizante com raios-x. Tá? Então, por exemplo, o que a gente faz é que se eu tenho um feixe de raio-x, por exemplo, com 4 fótons, né, nesse exemplo aqui, e eu tenho um tumor dentro do cérebro da pessoa. Eu quero que o raio-x interaja só no tumor, tá? E não interaja no cérebro. Por quê? Porque eu quero matar o tumor, mas eu não quero danificar o cérebro, eu não quero que o meu paciente tenha sequela. Como que eu faço isso, então? Se eu jogar um feixe desse meu caso hipotético aqui, um feixe com 4 fótons, tá? Dado o baixo número atômico do tecido biológico, é muito provável que poucos fótons serão absorvidos. Então, 3 fótons vão sair, tá? E um fóton só
vai ser absorvido e depositar energia nessa região onde ele passou pelo tumor. Tá? Se eu colocar agora nanopartículas de ouro dentro desse tumor, o que vai acontecer? As nanopartículas de ouro têm o número atômico 79 e o tumor, que é constituído, em geral, de um tecido biológico muito parecido com o do cérebro ou da região com que ele se encontra, tem um número atômico em torno de 7. Tá? Então, agora, com o meu tumor carregado, repleto de nanopartículas de ouro, ao fazer incidir o meu feixe de radiação, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Somente dois fótons vão sair. Isso significa que 2 fótons foram absorvidos. Então, eu aumentei a quantidade de fótons que foram absorvidos dentro do meu tumor, dado o grande número atômico das nanopartículas de ouro. Com isso, tá, como o tecido biológico em volta não tem nanopartícula de ouro, o tecido biológico sadio continua absorvendo pouca radiação, enquanto que a região com tumor absorve muito mais radiação. E aí eu dou um boost, tá? Eu amplifico, eu dou um enhancement, eu dou um reforço de dose nessa região onde se encontra o tumor carregado de nanopartículas metálicas. Tá? E é claro, como eu já expliquei anteriormente, a maior deposição de energia dentro do tumor ocorre justamente por conta da emissão de elétrons Compton, por efeito Compton, fotoelétrons, por efeito fotoelétrico, né? Elétrons OG, pelo processo de decaimento OG, né? de desexcitação de um átomo que foi ionizado, ou mesmo produção de pares, né? Se for utilizado energias suficientes para que ocorra produção de pares, tá? Então, dentro do tumor, esses elétrons são ejetados, esses tumores interagem com as moléculas dentro do tumor, resultando em rupturas do DNA e danificando outras moléculas, radicais livres, né? A gente pode causar morte celular também de maneira indireta, que é pela formação de radicais livres, que também interagem com o DNA e aí levam à danificação da célula, a morte celular, tá? Então, de acordo com a literatura, esse é um resultado obtido por meio de simulações computacionais, onde é possível verificar a trajetória de um elétron ao ser ejetado de uma nanopartícula metálica. Tá? Então, o raio-x é esse feixe aqui verde que está incidindo na nanopartícula metálica, ele interage com a nanopartícula, nesse processo um elétron é emitido, seja fotoelétron, um elétron Compton, um elétron ou G, tá? Dependendo do processo de interação que ocorre. E aí, então, esse elétron, tá vendo? Ele descreve uma trajetória bem tortuosa, justamente porque isso é reflexo, né, das várias trombadas que esse elétron dá com as moléculas do meio, e em cada uma dessas colisões, ele vai depositando um pouco de energia, tá? Então, ele deposita uma grande quantidade de energia nessa região em torno da nanopartícula metálica, tá? Então, pertinho da nanopartícula metálica, nós temos uma dose de radiação muito maior do que bem longe da nanopartícula metálica. E esse é o chamado OG shower. Esse OG shower, então, é um dos principais fenômenos que explica o reforço, o aumento de dose depositada em células tumorais, ainda que são utilizadas feixes de radiação de mais alta energia, porque se vocês lembrarem lá de física moderna, vocês vão lembrar que o efeito fotoelétrico, a probabilidade de interação é muito maior para fótons com energia menor, tá? Então, maior número atômico e menor energia. Quanto maior o número atômico e menor energia, maior a probabilidade de interação. Mas resultados experimentais mostram que, mesmo irradiando com energias altas, se obtém resultados clínicos, na verdade, não clínicos, ensaios, né? Experimentalmente, observa-se uma maior morte celular dessas células contendo nanopartículas de ouro. Tá? Então, esse OG shower, tá? É um fenômeno que explica a deposição, o reforço de dose de radiação em células tumorais, e com isso, né, eu espero que vocês já consigam responder a pergunta do nosso presidente no Carnaval de 2019, que ele perguntou o que era o Golden Shower, tá? Então, o Golden Shower nada mais é do que a emissão, esse chuveiro de elétrons OG, que são emitidos logo após a interação de um feixe de raio-x com uma nanopartícula de ouro, daí o Golden, né? Que leva, então, à morte celular e aumenta a eficiência de tratamentos de câncer, tá? Então, o Golden Shower, que o nosso presidente estava muito curioso em saber, nada mais é do que o OG Shower oriundo de uma nanopartícula de ouro, né? Bom,
a gente, durante o meu mestrado, eu trabalhei muito nesse tema e a gente usou, então, a técnica de ressonância de spin eletrônico para detectar o aumento de dose de radiação depositada em tecidos, né, na verdade, em materiais que simulassem o tecido biológico. Então, para isso, nós usamos alanina, que a alanina é um aminoácido, então o aminoácido ele é constituído de carbono, nitrogênio e hidrogênio, assim como o nosso tecido biológico. Então, o raio-x interage com a alanina de uma forma muito semelhante a como ele interage com o nosso tecido biológico. Tá? E com isso, a gente pode usar a alanina como sendo um fantoma, um objeto simulador de tecido biológico. E a alanina ela é sensível à radiação ionizante. Então, o que nós fizemos, o que eu fiz durante o mestrado, foi colocar nanopartículas de ouro e de prata dentro de misturar com moléculas de alanina e irradiar com diferentes doses de raio-x e verificar o aumento de dose depositada dentro nas moléculas de alanina, porque aqueles elétrons ejetados pela nanopartícula de ouro trombam com as moléculas de alanina, quebram as moléculas de alanina e geram um radical paramagnético que eu consigo detectar na técnica de espectroscopia de ressonância de spin eletrônico. Então, o espectro que eu obtinha era basicamente esse daqui, essas 5 linhas aqui, eu não vou entrar em detalhes, dado o tempo, que é relativamente curto, mas a gente pode observar que a alanina sem nanopartícula de ouro é essa linha pontilhada em azul, e a alanina com ouro é essa linha pontilhada em vermelho ou essa linha preta. Então, o espectro mais intenso significa que mais moléculas de alanina foram quebradas. E se mais moléculas de alanina foram quebradas, significa que foi depositada uma maior dose de radiação ionizante na alanina. Tá? Então, consequentemente, essas nanopartículas de prata, isso experimentalmente mostra que realmente as nanopartículas metálicas aumentam a dose dentro do local onde ela é inserida, na região em volta de onde ela está inserida, e também revelou a técnica de ressonância de spin eletrônico como uma ferramenta poderosa para a gente investigar experimentalmente esse fator de reforço de dose, tá? A gente ficou bastante feliz porque esses resultados do meu mestrado a gente publicou e o ano passado, acho que em 2018, ele foi incluído nesse livro, que é chamado de X-Ray Nanochemistry, tá? Então, eles enfatizaram bastante o uso da técnica de ressonância de spin eletrônico para aumentar a dose de deposição, para aumentar a deposição de doses de radiação ionizante em tecidos biológicos, tá? Então, verificar experimentalmente, porque como eu mostrei anteriormente, aqueles resultados onde a gente tinha aquela trajetória do elétron em torno da nanopartícula e mostrando aquele reforço de dose na região circunvizinha à nanopartícula, eram obtidos por métodos, por simulação Monte Carlo, por simulação computacional. Tá? Então, dessa primeira parte da introdução, eu quero que fique bem claro para vocês, espero que fique claro para vocês, que o fato da nanopartícula de ouro ter um alto número atômico, ou a nanopartícula metálica de maneira geral, ter um alto número atômico comparado ao tecido biológico, faz com que a gente consiga dar um contraste de absorção de raio-x. Então, onde tem nanopartícula, absorve mais raio-x do que onde não tem nanopartícula. Por isso, ao colocar as nanopartículas dentro do câncer, a gente aumenta a energia depositada dentro do câncer e mata de forma mais eficaz o câncer. Mas existe também uma propriedade óptica da nanopartícula metálica que é muito interessante para também aumentar a interação da radiação com o tecido, no caso, com a região onde essa nanopartícula se encontra. Nesse caso, como se trata de uma propriedade óptica, obviamente que a gente vai tratar da interação da radiação visível com esse material. Tá? Então, a propriedade dosimétrica está relacionada às propriedades de interação da nanopartícula metálica com nanoestruturas... a interação da nanopartícula metálica com radiações ionizantes, e agora nós vamos falar um pouco, então, da interação dessas nanopartículas metálicas com luz visível, tá? Que é a radiação não ionizante. Então, essa propriedade interessante é chamada de ressonância plasmônica, e a ressonância plasmônica, ela ocorre justamente porque a nanopartícula, ela é muito menor que o comprimento de onda da luz. A nanopartícula, em geral, ela tem em torno de 10, 20, 30 nanômetros, pode ter até 150 nanômetros, como eu mencionei. E o comprimento de onda da luz, se vocês puxarem na memória, ele está em torno de 400 a 650, 700 nanômetros, a região da luz visível. Então, se uma nanopartícula tem aí 30 nanômetros e a luz visível tem 600 nanômetros, a nanopartícula é 20 vezes menor do que o comprimento de onda da luz, por exemplo. Isso faz com que
Ao atravessar a nanopartícula, a onda eletromagnética, ela vai fazer com que os elétrons eles se direcionem no sentido contrário ao campo elétrico da luz. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma primeira frente de onda ultrapassando, né, passando pela nanopartícula metálica, e aí nós temos nessa frente de onda o campo elétrico da luz apontando para baixo. Tá? Acontece que essa nanopartícula, por ser metálica, vocês acredito que talvez tenham visto já isso lá em Física 3, que os materiais metálicos são ótimos condutores. Por que eles são ótimos condutores? Porque eles possuem elétrons livres na superfície. Né? Os elétrons de valência dos metais, eles são livres. Logo, eles conseguem se mover ao longo de todo o material metálico. O que acontece, então, com toda essa nuvem de elétrons na superfície da nanopartícula metálica? Lembra também de Física 3? Que esses elétrons, essas cargas, elas tendem a ficar na superfície do metal. Então, quando a luz passa pela nanopartícula, esse campo elétrico, num primeiro momento apontando para baixo, faz com que todos esses elétrons viajem, né, percorram uma trajetória no sentido contrário ao campo elétrico da luz. Então, eles vão para cima. Num segundo momento, vem a outra parte da onda, e na outra parte da onda, o campo elétrico agora vai apontar para cima, né, porque a gente tem uma oscilação do campo elétrico, uma hora ele está para baixo, uma hora ele está para cima. Agora, com o campo elétrico apontando para cima, essa nuvem eletrônica vai se mover para baixo. Tá? E isso faz com que, no momento posterior, à medida que a luz vai atravessando o meio, contendo essas nanopartículas metálicas, essa nuvem eletrônica sofre uma oscilação coletiva. Né? Aqui eu estou representando só um elétron, mas todos aqueles, por conta da facilidade da animação, mas todos os elétrons eles oscilam de uma maneira ressonante, para baixo e para cima, né, de acordo com esse meu modelo, de acordo com essas minhas coordenadas aqui, né, com o campo elétrico da luz oscilando na direção vertical. E essa oscilação desses elétrons faz com que essa nanopartícula absorva ou espalhe a radiação visível, de forma que a gente, usando a técnica de espectroscopia UV-Vis, a gente consegue detectar uma banda de ressonância plasmônica. Tá? Por que plasmônica? Porque esses elétrons, essa oscilação, essa nuvem eletrônica na superfície da nanopartícula é chamada de plasma. Tá? Então, ressonância plasmônica é a ressonância que ocorre na interação da luz com os plasmons de superfície em uma nanoestrutura metálica. E essa banda de ressonância plasmônica que a gente detecta no espectro visível vai depender do tamanho da partícula, da forma da partícula, então se é esférica, se é um trapézio, se é um cubo, se é um bastão, se é uma estrela, vai depender do material, se ela é de ouro, se ela é de prata, se ela é de platina, se ela é de cobre, e vai depender do meio, se ela está na água, se ela está dentro do tecido do câncer, se ela está depositada num vidro, tá? Então essa propriedade, essa banda plasmônica, a gente consegue sintonizar, ajustar ela para maiores ou menores comprimentos de onda, trabalhando com essas diferentes propriedades da partícula, tamanho, forma, material e meio onde ela se encontra. Aqui é um exemplo de nanopartículas de prata com diferentes tamanhos e morfologias. A gente vê que a gente consegue cores diferentes, justamente porque ela está absorvendo luz em regiões diferentes do espectro visível. Então a gente consegue uma variação de cor desde o amarelo até um verde, um roxo, né? Dependendo da morfologia e do tamanho dessa partícula metálica. Bom, o que acontece, então, quando essa luz causa... O que acontece é que quando a luz passa pela nanopartícula metálica, nada mais né? O que de fato acontece é que ocorre uma polarização das cargas da nanopartícula metálica. Então, nós temos, num momento, quando a nuvem eletrônica está para baixo, nós temos o polo inferior, né, negativo, e o polo superior, positivo. Com isso, nós criamos um dipolo. E se vocês lembrarem lá também de Física 3, ou Física das Radiações, ou Eletromag, nós temos, então, num dipolo, linhas de campo que saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Tá? E aí a gente tem uma distribuição de campo elétrico num momento onde tem essa carga negativa embaixo e a carga positiva em cima, similar a essa que a gente está vendo aqui nesse slide, que nós estamos vendo aqui nesse slide. Acontece que a nanopartícula, ela não é um dipolo estático, ela é um dipolo oscilante. Deixa eu mudar aqui. Ela é um dipolo oscilante. Por que ela é um dipolo oscilante? Porque a luz, o campo elétrico da luz, ele oscila
com uma dada frequência, característica daquela radiação de luz. Tá? Então, o campo elétrico que oscila de baixo para cima, vai fazer com que esse nosso dipolo, essas cargas positivas e negativas, também oscilem. E com isso, nós vamos ter, então, uma distribuição de campo elétrico em torno da nanopartícula similar à distribuição de campo elétrico de um dipolo, né? de um dipolo oscilante, que é similar a uma região de antenas. Vocês costumam ver, normalmente, essa teoria em eletromag ou eletromag 2. Então, essa distribuição de campo elétrico em torno de um dipolo oscilante, ela é característica, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver meu ponteiro aqui, acho que está, mas essa região bem próxima da nanopartícula metálica, do dipolo oscilante, vocês conseguem ver que tem uma alta densidade de linhas de campo elétrico, tá? Então, essa região chamada de campo próximo é uma região caracterizada por ter uma alta concentração de energia. Isso significa que, se eu colocar alguma molécula nessa região de alta concentração de energia, eu vou aumentar a probabilidade de que essa luz interaja com essa molécula que está nessa região de campo próximo, porque é uma região de alta densidade de energia. A região de campo distante, essa daqui onde se formam as bolhas, e essas bolhas se desprendem e vão para longe, é a região de campo distante. E ela é caracterizada por irradiar essa energia, tá? Então, é basicamente o princípio de funcionamento de uma antena, aí, seja de TV, de celular, né? Antena de radiação eletromagnética. Acontece, então, como eu já mencionei, que se eu colocar uma molécula nessa região próxima da nanopartícula metálica, onde nós temos aquela alta concentração de energia, devido à alta concentração de linhas de campo elétrico, nós vamos, se essa molécula for fluorescente, o que é uma molécula fluorescente? Aquela molécula que é capaz de absorver luz e emitir luz, né? Então ela absorve luz UV e emite luz vermelha, por exemplo, uma molécula fluorescente, ela vai conseguir emitir mais luz vermelha, tá? Porque ela vai ser mais excitada, ela vai ser mais, com uma frequência maior elevada ao estado excitado, e com isso nós aumentamos a eficiência de produção, né, de emissão de fluorescência por essa molécula localizada nessa região vizinha à nanopartícula metálica. Esse processo é chamado de Plasmon Enhanced Luminescence, né? Luminescência aumentada por plasmons, e ela já foi utilizada para aumentar a fluorescência, fosforescência, catodoluminescência, quimiluminescência, luminescência por up conversion, né? Então, diferentes processos luminescentes já foram aumentados, né? A eficiência desses processos já foi aumentada usando nanopartículas metálicas devido a essa propriedade de ressonância plasmônica, devido a essa propriedade de oscilação coletiva dos elétrons plasmônicos na superfície metálica, tá? E nós temos dois processos, então, que levam ao aumento da luminescência. O primeiro deles é que os plasmons, né, que é aquela oscilação coletiva, ela pode excitar os centros luminescentes, dada aquela concentração de linhas de campo elétrico que se forma na região de campo próximo, e com isso nós temos, então, uma excitação acoplada. Nós excitamos mais o centro luminescente, e, obviamente, que se ele é mais excitado, ele vai mais vezes ser desexcitado, e a cada desexcitação é emitido um fóton, então mais fótons serão emitidos. Por outro lado, o centro luminescente, ele também é um dipolo oscilante. E aí, esse centro luminescente, ele consegue induzir a oscilação de plasmons em nanopartículas metálicas de uma forma similar a um processo de transferência de energia de Foster. Ele transfere essa energia para os plasmons, que também emite luz na região de campo distante, tá? Então, dois processos podem levar ao aumento da emissão de luz por uma molécula fluorescente localizada próxima à nanopartícula metálica. A primeira dela é que os plasmons excitam os centros luminescentes, que emitem mais luz, ou os centros luminescentes no estado excitado induzem a oscilação plasmônica, que leva a uma emissão de energia, propagação de energia em região de campo distante. Tá? Para facilitar esses dois processos, eu costumo usar essa analogia do nosso repetidor de Wi-Fi. O que acontece quando nós estamos um Wi-Fi, nosso roteador, por exemplo, na sala, e você está trabalhando no seu quarto, né, usando o seu celular no seu quarto, você não consegue acesso à rede wireless dentro do seu quarto, a rede sem fio dentro do seu quarto. O que a gente faz é colocar no meio do caminho, né, sei lá, no corredor entre a sala e o quarto, um repetidor de Wi-Fi, que é capaz de pegar o sinal do roteador, amplificar e repetir de forma que esse sinal agora chega no seu celular e você consegue detectar, acessar a internet. Tá? Então, esse roteador, esse repetidor de Wi-Fi,
o que ele faz? Ele transmite informação do roteador para o seu celular, de forma que a internet chega ao seu celular, mas só que a hora que você curte uma foto lá no Instagram, você tem uma informação que é enviada do seu celular para o roteador, e esse repetidor também faz esse papel, essa transmissão de informação em duas vias, né? Então, ele transmite informação do roteador para o celular e do celular para o roteador. E é mais ou menos o que acontece aqui quando a gente tem as nanopartículas metálicas, né? Então, os plasmons, eles podem transmitir, né, aumentar a energia que é durante a excitação, então como se o nosso repetidor estivesse transmitindo mais energia para o nosso celular, e por outro lado ele está pegando energia do nosso celular, do nosso centro luminescente, e transferindo para o nosso repetidor, que por sua vez joga para campo distante, que seria o nosso roteador, para que você tenha a sua resposta dada lá na sua interação com a internet, tá? Então, as nanopartículas metálicas, elas podem atuar nesses dois processos, tanto aumentando a excitação do centro luminescente, quanto aumentando a taxa de decaimento radiativo do centro luminescente. Para que isso ocorra, é necessário que o centro luminescente ou absorva a luz, né, ou seja excitado, ou ele emita a luz, ou ele absorva a luz, ou ele emita a luz na região que coincida, pelo menos parcialmente, com a banda de ressonância plasmônica da prata. Da metálica, da nanopartícula, né? Lembra que eu mencionei que a banda de ressonância plasmônica vai depender do tamanho, da forma e do tipo de material? Essa daqui, ó, em preto, é a banda de ressonância plasmônica da nanopartícula de prata. A gente pode ver que em água ela absorve em torno de 400 nanômetros. E essa em vermelho é a banda de ressonância plasmônica do ouro, tá? Então, com ouro e prata, a gente consegue varrer praticamente boa parte do espectro visível, e usando tanto nanopartículas de ouro quanto nanopartículas de prata, a gente consegue usar grande parte dos fluoróforos e tentar acoplar esses fluoróforos, né, esses centros luminescentes, com essas nanopartículas metálicas, para que a gente consiga, então, um aumento da eficiência fluorescente, um aumento da emissão de luz por essa nanopartícula metálica. O que nós propusemos, então, foi usar esse processo de aumentar a luz emitida pela radiação, aumentar a luz emitida por um centro luminescente, em processos que envolvia detecção de radiação, tá? Os processos de detecção de radiação mais comumente utilizados envolvem um material que é capaz de absorver raio-x e emitir luz visível, tá? Então, esse material ele é excitado pelo raio-x, e uma vez no estado excitado, ele volta para o estado fundamental emitindo luz. Então, ele converte raio-x em luz. Raio-x eu não vejo, eu não sinto, eu não consigo detectar, é muito mais difícil detectar um raio-x. Mas a luz visível eu já tenho fotomultiplicadoras, diodos e uma série de equipamentos de baixo custo que conseguem detectar luz com uma grande facilidade e reprodutibilidade, digamos assim. Então, uma forma bem convencional, bem comum da gente detectar raio-x é essa: converter raio-x em luz e detectar a luz. Quanto maior a intensidade de luz emitida por esse detector, maior a intensidade do feixe de raio-x. E aí, com isso, a gente consegue, então, relacionar a intensidade do feixe de raio-x e, muito provavelmente, a gente consegue, inclusive, prever a dose de radiação que esse feixe vai depositar no meio, conhecendo as propriedades de interação desse meio, né, com o número atômico efetivo, na verdade, o coeficiente máximo de absorção de radiação, da radiação daquela radiação de determinado comprimento de onda. A ideia, então, foi usar as nanopartículas, colocar nanopartículas dentro do nosso detector, para ver se, ao incidir raio-x, mais luz sairia do outro lado. Com isso, aumentando a intensidade de luz que esse detector emite, né, ao ser excitado com raio-x, significa que eu vou conseguir detectar quantidades de raio-x cada vez menores, tá? Então, eu aumento a sensibilidade desse meu detector. Nós fizemos isso, então, nós pegamos nanopartículas de ouro e prata, colocamos no detector de radiação e verificamos que havia um aumento bem grande da luz emitida. Então, num primeiro momento, nós conseguimos aumentos de 6,5 vezes da quantidade de luz que saía desse detector ao fazer incidir raio-x, tá? Nós verificamos também que existia uma distância ótima entre a nanopartícula e o detector de radiação ionizante, tá? E essa distância ótima era em torno de 15 nanômetros. Então, para regiões mais próximas, a gente tinha um ganho, né, em torno de 4 vezes, em torno de 15 nanômetros, o ganho era em torno de 6,5 vezes, e para distâncias maiores, o ganho caía. Tá? Então, é muito importante que a gente controle bem essa distância
da nanopartícula ao detector, com essa região bem próxima, em torno de 15 nanômetros, não menos que isso e não muito mais que isso, para que a gente maximize a quantidade de luz que esse detector emite ao se fazer incidir raio-x nele. Tá? Isso é um resultado experimental também que nós fizemos em laboratório. Depois nós verificamos também que a gente podia, como eu já mencionei, ao variar o tamanho ou a forma dessas nanopartículas, variar a banda de ressonância plasmônica. E aí nós mudamos a metodologia, criamos uma banda de ressonância plasmônica com duas bandas, tá vendo? Uma em 400 nanômetros e uma em 500 nanômetros, em torno de 500 nanômetros, né? Com isso, a gente lembra que eu falei que a nanopartícula metálica, ela atua de duas formas, ou ela aumenta a excitação e ela aumenta o processo, ela aumenta o processo de excitação ou aumenta o processo de emissão. Tendo duas bandas plasmônicas, então a gente conseguiu destinar cada uma dessas bandas para cumprir um único papel. Então a banda de 400 nanômetros ficou responsável por aumentar o processo de emissão de luz, enquanto que a banda em 500 nanômetros ficou responsável por aumentar o processo de excitação de luz, como se a gente tivesse colocado duas anteninhas diferentes para cada um fazer um papel independente ali e atuarem juntas, tá? Com isso, nós conseguimos aumento de até 120 vezes da quantidade de luz emitida por esse detector, ou seja, um aumento de 120 vezes da sensibilidade, né, desse detector ao sintonizar essa banda plasmônica, variando o tamanho, morfologia e a forma como elas se organizavam no nosso detector. Tá? Então, no primeiro momento, nós vimos que as nanopartículas metálicas, mediante interação com radiação ionizante, aumenta a dose depositada no tumor. Por outro lado, dada a oscilação plasmônica que ocorre devido à interação do campo elétrico da luz com esses elétrons livres na nanopartícula metálica, e dado o seu tamanho reduzido, né, a gente cria aquele fenômeno de ressonância que concentra a energia naquela região bem próxima da nanopartícula metálica e consegue fazer, então, com que alguma molécula fluorescente colocada naquela região emita mais luz. E aí essa luz emitida pode ser usada para várias coisas, né? No primeiro momento, nós usamos para detectar radiação. Agora, nós quisemos usar para combinar essa propriedade dosimétrica e óptica de uma nanopartícula de prata ou de ouro para construir um nanodispositivo, né, uma partícula super pequena, capaz de conciliar a radioterapia com a terapia fotodinâmica. Como que isso pode acontecer, então? Acontece, né, como eu mencionei, alguns materiais, eles são capazes de absorver raio-x e emitir luz visível. E como eu já disse também, a radioterapia mata a célula de câncer com o raio-x. Com isso, isso significa que a gente vai irradiar o nosso raio-x, o nosso tumor com radiação ionizante para que a gente leve à morte do tumor. Acontece que se a gente colocar uma partícula bem pequenininha que seja capaz de entrar dentro do câncer e ela seja desse material que é capaz de absorver raio-x e emitir luz, a gente vai, então, ter uma emissão de luz dentro do tumor. E como eu já disse, existem algumas drogas que não são tóxicas se estão no escuro, mas elas se tornam tóxicas se elas recebem luz. Tá? Com isso, ao fazer radioterapia, essa raio-x, ao colocar essa nanopartícula dentro do tumor e irradiar com raio-x, esse raio-x vai ser absorvido pela nanopartícula, que vai emitir luz, que vai ativar a droga durante a radioterapia. Com isso, a gente espera que a gente tenha um aumento da eficiência da produção, da eficácia da radioterapia. Então, a gente consegue conciliar radioterapia com terapia fotodinâmica. Para isso, nós propusemos, então, usar nanopartículas cintiladoras de antraceno. Tá? O antraceno é um material, é uma molécula orgânica composta por 3 anéis benzênicos, e ele é um hidrocarboneto aromático policíclico, e é um chamado cintilador. Cintilação é esse processo de converter raio-x em luz. Ele é um material, a molécula orgânica, com a maior eficiência de conversão de raio-x em luz. Tá? Dentre todos os materiais orgânicos, ele é até hoje, né, é o mais eficiente em converter raio-x em luz. E ele emite essa luz azul aqui. Como vocês podem ver, esse material, esse antraceno, ele está exposto a um raio-x, e ao ligar o tubo de raio-x, né, ao fazer incidir raio-x, ele acende uma luz azul, e a gente consegue ver, então, que o raio-x está ligado. Bom, o que nós fizemos, então, foi pegar o antraceno, que é uma molécula orgânica, e revestir nanopartículas de ouro e de prata com esse antraceno. Tá? Por quê? Porque a gente queria ter a vantagem de que a gente tinha
a luz azul do antraceno, que é emitida durante a estimulação com raio-x. O alto número atômico do ouro ou da prata, das nanopartículas, faz com que aqueles elétrons sejam ejetados e depositem mais energia no meio, então a gente tem um reforço de dose de radiação, de raio-x, e a gente ainda tem a interação plasmônica do cintilador, né, da luz de cintilação, com a nanopartícula metálica, que pode fazer com que mais luz seja emitida pela nanopartícula. Então, esse foi o projeto de mestrado do meu aluno do Jefferson, né, do meu aluno de mestrado, onde nós construímos, como eu já disse, nanopartículas híbridas de antraceno puro e híbridas de antraceno com prata e antraceno com ouro. Então, num primeiro momento, nós produzimos nanopartículas de antraceno e nós vimos que elas eram super grandes aqui, ó, em torno de 500 nanômetros, né? Tá bem no limite aí do aceitável para ser chamado de escala, de serem chamados de nanopartículas, né? Acontece quando nós produzimos essas nanopartículas em um meio, né, em uma solução, uma dispersão, contendo já nanopartículas de ouro ou de prata, né? Aqui é de ouro, aqui é de ouro e aqui é de prata, em cima de prata. A gente percebeu que quanto maior a concentração de nanopartículas de prata que já existiam no meio antes da gente fazer o crescimento do antraceno, menor era o tamanho das partículas. Tá? Ou seja, ao aumentar a concentração de nanopartículas de prata, a gente fez com que as nanopartículas de antraceno caíssem de 380 nanômetros para basicamente 80 nanômetros. E o mesmo comportamento foi observado tanto para o ouro quanto para a prata. Tá? Então, ao adicionar essas nanopartículas de prata e ouro no meio, nós percebemos que o tamanho das nanopartículas de antraceno era reduzido. Nós fizemos imagens de força atômica, de microscopia de força atômica, e nessas imagens aqui, para o caso das nanopartículas de prata e aqui para as nanopartículas de ouro, nós conseguimos observar uns pontos pretos, tá vendo, mais escuros, que são atribuídos às nanopartículas de ouro, e uma região mais clara em volta, tipo um esquema de gema do ovo e a clara do ovo, né? Que a gente chama de estrutura core shell, de estrutura núcleo-casca. Então, são partículas que têm um núcleo de metal, seja de ouro ou seja de prata, e uma casca de antraceno. Com isso, a gente consegue fazer com que o antraceno fique bem localizado naquela região de campo próximo, que vai ser aquela região de alta concentração de linhas de campo elétrico. E com isso, a gente esperava aumentar a fluorescência ou a cintilação do antraceno. E aí, realmente foi isso que a gente observou. Quando nós colocamos, então, o antraceno em volta da nanopartícula de prata ou de ouro, nós observamos um aumento da luz emitida pelo antraceno, da fluorescência, tá? E esses aumentos chegaram a ser em torno de 3,5 a 4 vezes maior, tá? Então, nós aumentamos em 4 vezes a intensidade da luz emitida por essas moléculas de antraceno. Aqui nós conseguimos ver, então, que quanto maior o comprimento de onda de excitação, nós estamos em 250 nanômetros, 355 e 375 nanômetros, e nós observamos que quanto mais próximo da banda de ressonância plasmônica da prata, esse resultado aqui é para prata, maior foi o aumento. Então, tá vendo aqui, ó, com 250 nanômetros, o ganho foi pequeno, sei lá, em torno de 1,5 vezes. Aqui foi em torno, acho que de 3 vezes, mais ou menos, né? E aqui, então, foi de bem maior aqui, quase de 4 a 5 vezes, né? Nesse resultado que a gente está mostrando aqui. Isso ocorre porque, ao excitar em 250 nanômetros, aqui em preto é a banda de ressonância plasmônica da prata. Então, ao excitar em 250 nanômetros, eu estou excitando fora da região de ressonância plasmônica. Então, eu não estou criando aquele campo elétrico concentrado na superfície. Por isso que o ganho é menor. Ao excitar em 355 ou 375, tá vendo? 375 está bem próximo ao pico de ressonância plasmônica. E aí, por isso, nessa região, quando a gente está próximo ao pico de ressonância plasmônica, a gente consegue, então, o maior aumento de luz emitida pelo antraceno. Tá? Por isso que, como a gente pode observar aqui, excitando em 375 nanômetros, nós vimos que a quantidade de luz emitida pela nanopartícula core shell, né, com núcleo de prata e casca de antraceno, é muito maior do que a luz emitida pela nanopartícula de antraceno pura. Bom, a ideia, então, que a gente queria era verificar se essas nanopartículas poderiam absorver energia, seja da luz ou seja do raio-x, transferir para uma droga
que é chamada de fotossensibilizador, uma droga fotoativável, né? Você consegue ativar essa droga com luz. Então, a ideia era que a gente incidisse luz ou raio-x no antraceno, né, na nanopartícula, ela emitisse luz e essa luz fosse transferida para a nanopartícula, desculpa, para a droga, e essa droga, então, transfere energia para o oxigênio e produz uma espécie reativa que é chamada de oxigênio singlete, que é altamente tóxica e mata todo mundo que está ali. Tá? E para isso, então, a gente precisava que a luz emitida pelo antraceno fosse absorvida pela droga. E aí nós usamos, então, uma porfirina, que aqui, como pode ver em vermelho, essa é a região que a porfirina absorve, e em preto é a região que o antraceno emite. A gente pode ver que, então, ela tem uma boa sobreposição da energia absorvida do antraceno pela energia emitida da energia emitida pela droga, da energia emitida pelo antraceno. A ideia, então, era que se a gente conseguir usar raio-x ao invés de luz, o raio-x ele tem alto poder de penetração no tecido. Isso significa que a gente consegue tratar tumor no intestino, no cérebro, em tumores que estão localizados em regiões muito profundas do corpo. Ao passo que a terapia fotodinâmica, que é aquela técnica de tratamento que usa luz para ativar a droga, ela fica limitada a tumores superficial. Então, ela é basicamente usada para tratar câncer de pele. Por quê? Porque a luz não penetra mais que 4, 5 milímetros no nosso corpo. Tá? Então, não é viável você colocar uma droga no intestino se você não consegue levar luz no intestino para ativar essa droga. Já o raio-x chega. Uma vez que o raio-x chega e ele interage com uma partícula que emite luz, essa luz ativa a droga. Tá? Então, conciliando as duas técnicas, a gente consegue diminuir a dose de raio-x usada na radioterapia, ao passo que a gente aumenta a eficiência da radioterapia, porque a gente toma proveito dessa toxicidade induzida por essa droga que é fotoativada pela luz emitida pela nanopartícula. Além de que a nanopartícula, se ela tiver um alto número atômico, pode aumentar aquela quantidade de elétrons emitidos aqui em volta da partícula e aumentar a deposição de dose. Então, para isso, nós usamos a detecção, nós usamos uma técnica também de ressonância de spin eletrônico, e nós fizemos o seguinte caso. Então, numa amostra, nós colocamos as nossas nanopartículas de antraceno ou de Corshell, colocamos a porfirina, que vai absorver a luz emitida pelo antraceno, e colocamos um marcador de spin. O que é um marcador de spin? Marcador de spin é uma molécula que rouba o oxigênio reativo que a gente vai produzir. E ele aprisiona esse oxigênio singleto, de forma que eu consigo depois medir a concentração de oxigênio singleto usando espectroscopia por ressonância de spin eletrônico. Né? Então, ao incidir energia na minha nanopartícula, o antraceno vai emitir luz, a luz vai ativar a droga, né? A droga vai transferir energia para o oxigênio vai se tornar oxigênio singlete, que é o oxigênio altamente tóxico e reativo, e esse oxigênio singlete vai ser capturado pelo meu marcador de spin. E aí, ao ser capturado pelo marcador de spin e eu usar a técnica de ressonância de spin eletrônico, eu consigo detectar um espectro de EPR, de ESR, né, um espectro de ressonância de spin eletrônico, que tem essa cara aqui, e aí quanto mais intenso for, então, a altura desse espectro, né, maior a intensidade desse espectro, significa que mais oxigênio tóxico, oxigênio singlete, foi produzido. E aí nós observamos, então, que em presença, nós usamos amostras controles contendo só porfirina com nanopartículas de antraceno, e porfirina contendo nanopartículas Corshell de prata e antraceno. E aí nós vimos, então, que houve, sim, um aumento da energia depositada, houve, sim, um aumento da produção de oxigênio singlete, né, produzido, uma vez que, olha só, os espectros de EPR ficaram bem mais intensos nas amostras que continham nanopartículas de antraceno ou nanopartículas de antraceno e prata. Tá? Depois nós verificamos, então, o que nós ficamos curiosos foi entender por que a nanopartícula Corshell, de prata e antraceno, ela é mais luminescente, certo? Porém, ela não foi tão eficaz em produzir oxigênio singlete como foi a nanopartícula de antraceno pura. Ou seja, pelo menos não detectando pela técnica de ressonância de spin eletrônico, que é esse aprisionamento pelo spin trap do oxigênio singlete. Acontece que o antraceno, ele também, assim como o spin trap, ele também aprisiona o oxigênio singlete.
Então, o antraceno, que é essa molécula aqui, ó, ela reage com o oxigênio singlete e aprisiona o oxigênio singlete no meio desse anel central aqui. E quando isso acontece, ele perde a fluorescência. Então, a nossa hipótese é que esse antraceno na nanopartícula Korshel estava capturando o oxigênio singlete que ela mesma estava ajudando a porfirina a produzir. Tá? Então, ela ajuda a porfirina a produzir oxigênio singlete, mas, por outro lado, ela capta também. E como nós percebemos, as nanopartículas Korshel, elas são menores. E com o fato delas serem menores, significa que nós temos uma maior área de superfície. Ou seja, mais antraceno vai estar apto, vai ser capaz de roubar o oxigênio singlete que foi produzido no meio. E aí, então, o fato de que, ao absorver o oxigênio singlete, a gente tem uma perda dessa fluorescência, nós observamos, então, que realmente a queda na fluorescência da nanopartícula Korshel era muito mais rápida do que da nanopartícula de antraceno pura, significando, então, que a nanopartícula de Korshel estava capturando muito mais rápido o oxigênio singlete, e com isso sobrava menos oxigênio singlete para o spin trap. Tá? Então, nós temos dois processos competitivos. Num primeiro processo, a luz ou a radiação, né? Radiação, de maneira geral, faz com que o antraceno emita luz, e a luz é absorvida pela porfirina, e a porfirina transfere energia para o oxigênio singlete, e que se torna uma espécie reativa, né? Vai para o estágio, transfere para o oxigênio, que se torna uma espécie reativa, e num segundo momento, esse oxigênio singlete é absorvido pelo próprio antraceno, que faz com que ocorra uma queda da fluorescência. Tá? Se a gente observar, então, aqui, ó, nós temos, então, informações dadas por dois componentes dentro do nosso sistema. No primeiro componente, num primeiro momento, a gente olhou para a quantidade de oxigênio tóxico, oxigênio singlete, que foi capturado pelo marcador de spin. E a gente viu que, nesse caso, o antraceno sozinho levou a uma maior produção, né, em torno de 1,4 vezes mais do que a nanopartícula Korshel com núcleo de prata. Porém, na hora que a gente olhou a quantidade de oxigênio singlete capturada pelas nanopartículas, a gente viu que o antraceno capturou apenas 6% do oxigênio singlete que ele produziu. Tá? Todo o resto, os 94% restante, foi capturado pelo spin trap. Por outro lado, a nanopartícula de antraceno capturou 48%, 6 vezes mais oxigênio singlete que ela produziu. Tá? Então, se a gente levar em consideração o oxigênio singlete que foi detectado pelo marcador de spin com o oxigênio singlete que foi capturado pelo antraceno, nós tivemos uma produção muito maior de oxigênio singlete na nossa nanopartícula Korshel. Bom, a ideia, então, era verificar se esse processo ocorria, então, mediante radiação de uso de raio-x. Para isso, então, nós irradiamos nossas amostras com raio-x e nós verificamos mais uma vez que, usando as nossas amostras controles, né, só o marcador de spin com uma porfirina, nós verificamos que, em presença de nanopartículas, tanto de prata quanto de antraceno puro, nanopartículas Korshel quanto de antraceno puro, o marcador de spin detectou menos oxigênio singlete do que na ausência dessas nanopartículas. Tá? Porém, a nossa hipótese, né, foi que nós já sabíamos que esses antracenos, que essas nanopartículas de antraceno, principalmente as Korshel, pelo tamanho reduzido e maior área de superfície, elas capturavam grande parte do oxigênio que ela mesma produzia. Então, nós supusemos que elas estavam o oxigênio singlete que estava sendo produzido durante a irradiação com raio-x, estava sendo capturado. E uma vez que ele é capturado, a gente consegue liberar posteriormente esse raio-x com temperatura ou com luz. E aí, então, nós verificamos esse processo de liberação da nanopartícula de oxigênio singlete pelas nanopartículas, e nós observamos, então, que realmente, depois de cerca de 10 a 14 dias, as nossas nanopartículas Korshel liberaram muito mais oxigênio singlete do que a nanopartícula de antraceno puro, e que é muito superior à quantidade que foi detectada nas nossas amostras controle. Tá? Isso mostra que realmente as nossas amostras contendo um núcleo de metal e uma casca de antraceno são mais eficientes na produção de oxigênio singlete, e isso faz com que elas sejam grandes candidatas para
essa técnica que combina a radioterapia com terapia fotodinâmica. Além disso, nós verificamos que o fato de ter um núcleo metálico, nesse caso aqui nós usamos o ouro, faz com que nós tenhamos um reforço de dose de 1,5 vezes, tá? Então, a dose acaba ficando quase 50% maior. A dose depositada no meio, nesse caso, usando essa concentração, né, foi de 50% maior do que seria na ausência de nanopartículas metálicas, né? Então, com isso, a gente propõe esse sistema que contém um núcleo metálico, uma casca de antraceno, com uma nanoplataforma multiterapêutica, né? Porque ela combina a maior radiosensibilização, dado o alto número atômico do metal no núcleo, ela proporciona aumento da radiosensibilização, porque ela consegue capturar oxigênio, e se ela captura oxigênio e você você consegue então usar ela como uma transportadora de oxigênio para dentro do tumor. E o oxigênio, talvez vocês não saibam, mas ele é um grande aliado na radioterapia. Tá? Tumores com baixa concentração de oxigênio são muito difíceis de serem aniquilados. Tá? A gente não consegue matar tumor com radioterapia se ele não tiver oxigênio, se ele for hipóxico. Tá? Então, aumentar a oxigenação no tumor ajuda a aumentar a eficácia da radioterapia. Além disso, a gente consegue aumentar o dano celular, porque não só a gente consegue produzir oxigênio, ou levar oxigênio dentro do tumor, mas como a gente leva também uma espécie de oxigênio singlete, que é a mais reativa e tóxica de todas, tá? Então, no primeiro momento, ele danifica as células, e no segundo momento, ele oxigena e faz com que o raio-x produza mais efeitos deletérios dentro do tumor. Tá? Com isso, então, a gente consegue combinar diferentes propriedades usando essa plataforma, essa nanoplataforma aí de antraceno com nanopartículas metálicas. Tá? Bom, com isso, então, eu concluo, acho que eu já até estourei o meu tempo. Como conclusão, eu gostaria que ficasse marcado para vocês que a dose de radiação ionizante ela é reforçada quando a gente tem nanopartículas metálicas, dado o grande número atômico que elas possuem. Essas nanopartículas metálicas também podem aumentar a quantidade de luz emitida por uma molécula, quando essa molécula é colocada próxima a essa nanopartícula metálica, e ao combinar essas duas propriedades, então, a gente pode gerar uma nova plataforma terapêutica que tem potenciais aplicações nessas novas técnicas de tratamento de câncer que tem sido investigado. Tá? Como perspectiva, eu gostaria de mostrar rapidamente esse trabalho da professora Naomi Halas, da Rice University, que ela produziu uma nanopartícula com núcleo de silício, de óxido de silício e casca de ouro, tá? E ela publicou um artigo propondo, mostrando que ela produziu essas nanopartículas com diferentes propriedades, dadas propriedades ressonantes, de ressonância plasmônica, em 1998. Tá? Ela publicou esse artigo. 20 anos depois, em 2018, essas nanopartículas começaram a ser testadas em humanos para tratar câncer de próstata. Tá? Então, com isso eu mostro que esse tipo de pesquisa que a gente faz, embora pareça muito básico, falar, tá pressionando oxigênio, levando oxigênio, aumentando o dano, aumentando a dose de radiação, é uma pesquisa básica, mas é uma pesquisa básica que hoje, que fomenta, a pesquisa clínica e totalmente aplicada daqui 20 anos. Então, se a gente não fizer essa pesquisa básica hoje, não vai ter o que aplicar na clínica daqui 20 anos, tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar como uma perspectiva de que, às vezes, o que a gente faz no laboratório parece muito longe de chegar numa aplicação prática, mas que, em geral, é um longo tempo mesmo, é uma longa jornada, uma longa caminhada do momento que você desenvolve um nanodispositivo até que você prova que ele é seguro e possa ser testado em animais e, posteriormente, em humanos, tá? Então, é isso daí. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, a todos os colaboradores, universidades e agências de fomento. Gostaria de mostrar, esse é o meu grupo de pesquisa, vocês são mais que bem-vindos a fazerem parte, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente trabalha sempre com essa interação de radiação, luz ou ionizante com nanopartículas, com nanomateriais. A gente trabalha desde a síntese até essas aplicações, normalmente in vitro, e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, guidelli@usp.br,
E aqui também está o site do meu grupo de pesquisa, que qualquer informação a mais que vocês quiserem, vocês podem ver se tem lá no site. Se não tiver no site, vocês podem me escrever ou perguntar agora, né? Muito obrigado. Ok, obrigada pela palestra, professor. Foi excelente. Agora a gente vai passar para as sessões de dúvidas. Quem tiver aí assistindo, tiver dúvidas, pode mandar. A primeira pergunta fui eu mesma que fiz, que foi sobre aquelas propriedades físicas que você falou lá no comecinho dos slides. E daí eu pedi para você falar um pouco mais sobre, que eu achei interessante. Qual das propriedades físicas? Porque depois eu discorri sobre lá elas ao longo da apresentação, né? No começo, né? No começo que você lista elas. Isso, no começo são as propriedades físicas, você tem interesse? Esse daí, ó. Esse daí. Então, a propriedade é de ressonância plasmônica, que é aquela que eu mostrei que quando o fato da nanopartícula ter tamanho muito menor que o comprimento de onda da luz, aquela nuvem de elétrons livres na superfície plasmônica, ela oscila de acordo com o campo elétrico da luz, certo? Isso gera aquela banda de ressonância plasmônica. A propriedade de confinamento quântico ocorre quando as partículas elas têm um tamanho menor do que o tamanho do Weston, que é produzido durante a excitação com luz, tá? Isso faz com que a gente confine o par elétron-buraco, que é separado durante o processo aí de excitação do nosso nanocristal, e isso aumenta a probabilidade de recombinação. Com isso, a gente aumenta, então, a eficiência da emissão de luz por esses pontos quânticos, tá? E o superparamagnetismo é uma propriedade magnética de nanoestruturas de óxido de ferro, por exemplo. Se você tiver uma micropartícula de óxido de ferro, você lembra daquele efeito esterese? Vocês já chegaram a ver o efeito esterese? Que você aplica um campo magnético e gera uma magnetização, e depois você aplica um campo magnético em sentido contrário, e aí você verifica que existe uma magnetização remanente, tá? Até que você zera novamente, e aí volta. Tá? Então, a gente tem aquele comportamento daquela curva de esterese. Quando a gente reduz o tamanho dessas nanopartículas metálicas, de óxido de ferro, magnéticas, você elimina esse efeito de esterese. Então, ao aplicar um campo magnético, você causa uma magnetização que chega até uma saturação. Ao diminuir o campo magnético, ela volta exatamente a magnetização pela mesma curva que ela subiu. Entendeu? Então, a gente não tem essa magnetização remanente. Com isso, a gente consegue rotacionar muito melhor essas nanopartículas ao aplicar campos magnéticos alternados. E isso faz com que, então, essa maior movimentação da nanopartícula, por exemplo, dentro do tumor, gere aquecimento, e aí, ao gerar aquecimento, a gente pode usar, por exemplo, combinar com radioterapia, aumentar, causar morte celular, tá? Então, você esquentar o tumor, mata o tumor por um superaquecimento. Deu para entender mais ou menos? É porque cada um desses temas é uma longa teoria por trás, e aí eu precisaria de um seminário só para cada um. Sim, eu só queria saber um pouquinho mais. O Edivaldo Bandeira fez uma pergunta assim: a presença de ferro nas hemácias não interfere na fototerapia? Ou teria que ser um material com número atômico próximo ao ouro? E se seria possível esta análise com elementos químicos além dos metais de transição? A presença do ferro interfere na fototerapia, principalmente pela coloração que ela dá no sangue, né? Nosso sangue, a cor vermelha é oriundo das hemácias, e isso faz, então, com que a luz abaixo de 600 nanômetros seja muito absorvida pelo nosso tecido irrigado de sangue. Por isso que a luz penetra pouco no nosso corpo. Coisas de máximo 5 milímetros, 5, 6 milímetros, tá? Então, as hemácias, elas acabam atrapalhando porque elas atenuam muito a luz, limitando a profundidade do tratamento na fototerapia, tá? Mas elas não interferem tanto na radioterapia, porque embora o ferro tenha um número atômico mais alto, né, acho que é 20 e pouco, se não me falha a memória, a quantidade é relativamente baixa comparada à quantidade de água que você tem no corpo, tá? Então, majoritariamente, é a água e é ela que predomina mediante interação com raio-x,
Então, acho que não sei se era bem essa a pergunta. Quanto ao tratamento para aumentar a dose e a interação com a radiação ionizante, quanto maior o número atômico, maior é a interação com o raio-x. Então, quanto mais próximo do ouro, né, a gente usa o ouro porque o ouro é um dos materiais que tem maior número atômico e baixa toxicidade, né, ele é relativamente biocompatível. Não adianta, eu poderia usar chumbo, mas chumbo é super tóxico. Então, não adianta eu usar o chumbo que tem um número atômico maior, mas ele vai ser tóxico tanto para a célula tumoral quanto para a célula sadia. Tá? Então, o número atômico alto é desejado para aumentar a interação, mas tem outros pontos que a gente deve levar em consideração, como, por exemplo, toxicidade dessas partículas no organismo. Ok, professor. Eu acho que de perguntas eram essas. Na verdade, eu vou fazer mais uma pergunta, se o seu trabalho ele é experimental ou se ele é teórico, simulação, como que... Meu trabalho é totalmente experimental. A gente faz, talvez não tenha ficado claro nessa apresentação, que eu acabei cortando muita coisa para conseguir falar, que você me falou que era em 40 minutos, hoje que eu falei até em mais. Mas ela é totalmente experimental. Nós fazemos desde a produção da nanopartícula. Então, por exemplo, nós imaginamos que para combinar radioterapia com terapia fotodinâmica, uma nanopartícula tem que ter a propriedade de absorver bastante raio-x e emitir bastante luz. Com base nisso, a gente pensa mais ou menos, né, quais os melhores materiais seriam possíveis da gente conciliar para nos dar essas duas propriedades. Aí a gente vai até o laboratório, faz essa nanopartícula, verifica se a gente consegue fazer. Uma vez que a gente consegue fazer, a gente verifica se ela realmente vai ter aquelas propriedades que a gente esperava, e uma vez tendo as propriedades que a gente esperava, se ela produz os efeitos em quantidades suficientes para serem um dia utilizadas na terapia, na teranóstica, aí, né, de maneira geral. Então, sim, é totalmente experimental, e a gente faz de síntese, caracterização até aplicação, e irradia, a gente mesmo que vai lá, nós temos tubos de raio-x, então nós irradiamos com raio-x, irradiamos com luz, usamos a espectroscopia de fluorescência, de ressonância de espinho eletrônico, diversos equipamentos, então são todas técnicas experimentais. Ok, muito legal. Obrigada, professor, pela palestra. Eu peço para quem estiver assistindo ainda aí, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. E é isso aí, até a próxima. Obrigado, a ciência Carolina. sempre foi Obrigado, uma pessoal. luz em meio da escuridão. Até. Em tempos de pandemia, não deve ser diferente.